galera, voltamos para a nossa segunda aulazinha de hoje, tá? Vamos lá, então, estávamos falando sobre a poluição do ar e agora nós vamos falar sobre alguns problemas graves, né? São graves, aí nós estamos falando aí de problemas ambientais que são, na verdade, de ação antrópica. E isso é sério, porque quando a gente fala de ação antrópica, é a ação do homem. Professor, mas alguns desses problemas, eles podem acontecer naturalmente. Meu amigo, eu sempre digo o seguinte, tudo que o próprio ambiente causa nele mesmo, ele resolve. Agora, entrou a ação do homem, aí, meu amigo, o problema é grande. Aí o problema é grande. Falar de biomagnificação, eutrofização, efeito estufa, buraco na camada de ozônio. É isso que a gente vai trabalhar. Então vamos lá, galera, vamos ver aqui. Ó, aqui são alguns desses pontos que a gente vai falar. Então vamos lá. Ó. Começar com biomagnificação. O que é isso, professor? Nós temos aqui no canal Educação um cidadão que é pescador, né? Aqui, esse carinha aqui está representando esse pescadorzinho que nós temos aqui no canal, chamado Santiago. Pronto. Tá aí, esse é o Santiago. Santiago é pescadorzinho, gosta de um peixinho, né? Mão de vaca todo, ao invés de comprar, ele vai pescar, que o bicho é cheio de onda. E aí ele tá pescando num lugar que ele sabe que tem peixe e ele não diz para ninguém. Chegando lá, rapaz, eu vou para mais uma pescariazinha aqui minha, na manha. Só que o lago onde o Santiago pesca é um lago que tem produtos que a gente chama de metais pesados. Isso cabe aí o ouro, o bronze, o latão, o aço, chumbo, cobre, alumínio, tá? São alguns dos exemplos de metais pesados. Alguns dos exemplos. Esses metais, eles estão presentes ali na água. Estão presentes na água. E aí, contaminando a água, você tem, por exemplo, os organismos autótrofos que tiram da água para poder se alimentar. Os autótrofos são produtores do seu próprio alimento. Eles vão conseguir jogar ali, são os organismos, que a gente chama de organismos produtores naquele meio. Aí vem o zooplâncton, se alimenta do fitoplâncton, dos organismos autótrofos. Aí vem os peixinhos pequenos, não são os peixinhos que o Santiago come. Vão lá se alimentar de zooplâncton. Aí vem os peixes grandes, se alimentar dos peixinhos pequenos, que é o peixe que o Santiago pega. E aí o Santiago está pegando esse peixe grande, todo animado, pescou, vai comer. Só que ele não sabe que esse peixe está hiper, mega cheio de substâncias de metais pesados. E por quê, professor? Por uma razão simples. Estas substâncias se acumulam em maior proporção exatamente naquele último nível da cadeia alimentar. No último nível da cadeia alimentar. Então, você tem aqui o Santiago, que quando for comer o peixe vai ter uma grande quantidade de metais pesados em seu organismo. Então, esse é o maior problema que a gente tem. Biomagnificação é quando você tem o acúmulo de metais pesados e substâncias que se acumulam na biomassa, vai se acumulando, até chegar a uma quantidade maior ali naquele organismo. Tranquilo, galera? Tranquilo, isso é biomagnificação.
Professor, e o que é eutrofização? O prefixo eu quer dizer verdadeiro. O prefixo eu quer dizer verdadeiro. Então significa, trofos quer dizer alimento. Então quando ele diz eutrofos, é como se ele dissesse alimento verdadeiro. Mas professor, e tem alimento falso? É que na verdade, pessoal, essa palavra, ela faz referência a um detalhe. Quando você tem em um determinado corpo d'água, volta aqui, Dornelis. Quando você tem um determinado corpo d'água, esgoto normalmente de origem doméstica, sendo lançado diretamente naquele corpo d'água, seja um rio, seja um lago, uma represa, um açude, uma barragem, até o mar também eutrofiza. E aí aquele esgoto está sendo lançado diretamente no mar, na água, onde quer que seja. E aquela quantidade enorme de matéria orgânica sendo lançada ali, nitratos e fosfatos, aí vai, quantidade de nitratos e fosfatos sendo lançada. Daqui a pouco, o que vai acontecer? Bactérias vão ver que ali tem comida. Opa, meu amigo, vambora aqui. Quando elas começam a se alimentar dessa matéria orgânica, bactérias aeróbias, elas decompondo essa matéria orgânica, você cria um grande consumo, que a gente chama de DBO, demanda biológica de oxigênio. E aí você acaba gerando um grande consumo desse oxigênio. Grande consumo de oxigênio impede que os peixes respirem adequadamente. Morre peixe, mas matéria orgânica agora entra as bactérias anaeróbias, que vão decompor essa matéria orgânica, ou seja, rio eutrofizado, que pode ser de maneira natural, como eu já disse, quando é de maneira natural, ótimo, o meio se vira para resolver, mas pode ser de ação antrópica. Aí é um problema. Querem um exemplo disso? Rio Poti, aqui em Teresina. Tem determinadas épocas do ano, ali da ponte da primavera, você vê aquele extenso tapete verde, que a pessoa até acha bonito no primeiro momento, mas que não sabe que por trás daquilo você tem um rio poluído. Está indicando que aquele rio está poluído. Pelo menos naquele trecho. Pode botar na tela? Efeito estufa. Esse é um cara que vem assombrando o planeta Terra, causado, evidentemente, por ação do ser humano, mas não interessa de por quem é causado. Como eu disse, como se trata de uma ação de efeito globalizado, uma coisa é fato. Atinge quem causou e quem não causou. Né? Quem causou e quem não causou. Então, olha só. O efeito estufa a gente sabe que é uma coisa boa. O que é ruim, na verdade, não é o efeito estufa. O que é ruim é o agravamento desse efeito. E isso é muito ruim. Por quê, professor? Porque o efeito estufa, ele gera temperatura na Terra que é adequada, né, para os indivíduos sobreviverem. É adequado para o indivíduo sobreviver. Quer dizer que se não fosse o efeito estufa, né, você teria o quê? Você teria uma terra com temperatura negativa. Será que a gente ia conseguir viver num ambiente como esse? Eu acho que não. Eu acho que não. Então, o efeito estufa é uma coisa, não é nem uma coisa boa, é uma coisa imprescindível, é necessária. Essa aqui é a grande verdade. Ela é necessária, ele é necessário. Tem nem o que discutir. Mas acontece que quando o efeito estufa ocorre, excessivamente pela ação de gases que são lançados no meio, que a gente chama de gases de efeito estufa, aí, meu amigo, você tem um aquecimento da Terra. E isso é um problema grave. Então, quer a gente cause alguma coisa ou não,
com relação ao efeito estufa, a gente vai ter que ajudar a resolver. E o Brasil tem papel-chave na resolução desse problema. Buraco na camada de ozônio também é um problema grave, porque isso tem a ver com a liberação dos chamados CFCs, que são os clorofluorcarbonos, substâncias encontradas em aerossóis, esses desodorantes, etc e tal, gases de ar-condicionado, tanto veicular quanto industrial ou residencial. Tá? Então, esses gases, quando liberados, e vão para a atmosfera, de lá eles vão começar a corroer, provocar um buraco na camada de ozônio. Com isso, você tem uma menor proteção para o organismo, para a pele, e aí é um problema muito, muito grave. Volta aqui, bora aqui, Bill, bora, Bill. Volta aqui o negócio. Vamos ver aqui, então, as nossas questões, que toda vez que eu termino de fazer a parte teórica, né, nós vamos para a parte prática, porque eu quero saber como é que está aí o seu aprendizado. Vamos lá, então? Pronto. Põe na tela, Bill. Primeira questão está aí, ó. Pode botar na tela. A primeira questão diz: a relação intrínseca que existe entre os assentamentos urbanos e o seu suporte físico sempre provocou impactos negativos ou positivos. As mudanças nos padrões produtivos e nas dinâmicas populacionais alteram a natureza desses impactos e, consequentemente, as condições socioambientais das aglomerações urbanas. Assinala a alternativa que indica uma mudança nos padrões produtivos que contribuiu para a intensificação dos problemas ambientais urbanos. Vou te dar 2 minutos e eu volto para comentar essa questão com você. Até já. Beleza.
Cadê a galerinha aí? São Pedro do Piauí colocou letra B de bola. Olha aí, letra B de bola, Revolução Industrial. Professor, o que foi que aconteceu? Revolução Industrial foi em 1760, né? Se eu não estou enganado. Aí, se não me falha a memória aí dos meus estudos de história ainda no ensino médio, se não me engano, foi isso. Né? Porque depois nós tivemos a Revolução Francesa em 1789. Então foi isso. Galera, a Revolução Industrial mudou tudo, né? Porque os padrões de produção mudaram completamente. E aí nós tivemos uma nova situação. Por isso, nós falamos de problemas ambientais pós-Revolução Industrial de uma maneira mais acelerada, né? Questão de número 2, a contaminação da água é responsável pela morte de várias pessoas anualmente. Falei a diferença entre contaminação e poluição. Principalmente crianças menores de 5 anos de idade. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não se refere a uma medida que pode reduzir as mortes por causa de ingestão de água contaminada. Tem alguma coisa que não tem nada a ver com redução de mortes. Vamos lá? 2 minutinhos e eu volto com o gabarito. 2 minutos. Muito bem, galera. Tá aí, ó. Vamos ver o pessoal. São Pedro do Piauí colocou letra D. E a Karine Magalhães colocou letra C. Vamos ver isso aqui, vamos ver. Olha aí, letra D. Sempre que possível, aproveitar a água da chuva para fins potáveis. Meu Deus do céu. Santa Maria da Codipe, o que que tem a ver uma coisa com a outra? Me diz. Aproveitar a água da chuva para fins potáveis, quer dizer, para beber? Meu amigo, isso não existe. Você aproveita a água da chuva para um monte de coisa. Agora, para beber, não. Você não pode fazer isso. É inapropriada para o consumo.
Questão 3. A atividade industrial é um ramo da economia que envolve a produção de resíduos, os quais, na maioria dos casos, são nocivos ao meio ambiente e também ao ser humano. Um exemplo são as indústrias que devem queimar combustível, como gás ou óleo. Independentemente do estado físico do resíduo produzido, a atividade industrial tem contribuído para poluir de forma intensa e preocupante. Quais ambientes? Quais são os ambientes que a indústria mais polui? Atividade industrial. 2 minutos e eu volto. Até já. Beleza, tá aí então. A Karine Magalhães colocou letra D. Não é? E São Pedro também. Eu acho que São Pedro. Esse é do anterior, não sei. Vamos lá. Gente, todas as formas de contaminação possíveis. A água, né? O solo, o ar atmosférico, todas essas formas de contaminação, você vê que elas vão acontecendo, essas contaminações, e a atividade industrial ocupa todas essas áreas aí. Ora, meu amigo, você imagina uma situação dessa, a atividade, para você ter uma ideia, a atividade industrial, quão prejudicial é a atividade industrial quando você não tem uma atividade decente, né? Então, veja bem, quando você não tem uma atividade decente, quando você tem uma atividade industrial bem exercida, não, aí não tem contaminação. Questão 4. Questão de número 4. Assinale a alternativa que não representa uma ação antrópica positiva. Ou seja, que é uma ação antrópica negativa. É isso que ele está querendo.
2 minutinhos e eu volto. Até já. Tá aí. Karine Magalhães colocou letra B de bola e a Auriane colocou letra B também. E São Pedro colocou letra E. Tá todo mundo aí colocando letra B de bola. Não tem como ser diferente, né, gente? O uso de fontes não renováveis de energia. Isso aí não representa uma ação antrópica positiva. Ao contrário, representa uma ação antrópica negativa. Está aí o mundo todo tentando buscar uma saída para substituir os chamados combustíveis fósseis, né? Os chamados combustíveis fósseis. Quais são os 3 princípios básicos que apoiam o conceito de desenvolvimento sustentável? Essa é muito boa. Essa é legal, hein? Muito boa. 2 minutinhos só. E eu volto para comentar com vocês. Até já.
bem, galera, tá aí. Vamos agora para a questão de número 5, que diz o seguinte. Ele está pedindo o tripé do desenvolvimento sustentável. E aí a galerinha colocou letra B de bola, todo mundo botou letra B, né? Ambiental, econômico e social. Ambientalmente correto, economicamente viável e socialmente justo, tá? Então esse é o tripé do desenvolvimento sustentável. Não esqueça, hein? A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. O uso dessa expressão tem a finalidade de quê? Olha, eu falei na aula de hoje, eu queria que se você puder não conseguir responder, volta aí, né? Porque eu falei na aula de hoje. Desenvolvimento sustentável quer dizer o quê? Que você precisa manter não sei o quê, sem comprometer não sei o quê. Já dei uma ideia bem aí. Vamos lá? 2 minutos e eu volto. Até já. Bem, galera, tá aí então. Eu avisei a vocês. É uma questãozinha tranquila demais, né? A Auriene colocou letra D, mas a Karine colocou letra A. Aí é um pouquinho diferente. Olha aí o negócio, hein? Vamos lá, vamos ver isso aqui. Então, galera, gabarito letra D, propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Eu disse, olha, sempre que tiver alguma coisa relacionada, tem que promover a conciliação entre o uso do meio ambiente para se sustentar atualmente, sem comprometer as gerações futuras. Questão de número 7 diz o seguinte: entidades ligadas à preservação ambiental têm exercido fortes pressões para a redução da produção de gases CFC, clorofluorcarbonos. Muito bem. Isso se deve principalmente ao fato de os CFCs. Gente, CFC
tem ligação com destruição de alguma coisa. Que coisa é essa? Hã? Essa é fácil. 2 minutos eu volto. Até já. Beleza, galerinha. Tá aí então, ó. Pessoal, deixa eu ver. Não. Cadê a participação da galera? O último aí foi em relação à questão anterior. Vamos lá, então. Pessoal, CFC só pode ter relação com uma coisa. Só com uma coisa. Camada de ozônio, portanto, gabarito letra E. Produzirem sob a ação da luz átomos livres que reagem com o ozônio. E se reagem com o ozônio, destroem. Gabarito letra E. Questão de número 8. A poluição atmosférica causa preocupação em todo o mundo, uma vez que provoca danos ao homem e ao meio ambiente. Ela pode ser desencadeada por fontes fixas, como indústrias, ou fontes móveis, como os veículos automotores. Analise as alternativas a seguir e marque aquela que não indica um poluente atmosférico. Qual é aí que não é um poluente atmosférico? Qual? 2 minutinhos e eu volto. Até já.
Muito bem, galera. Tá aí a Auriane. Ela colocou a letra B para a questão de número 8. Colocou letra B. Tá aí, mas a resposta é letra C. Vamos ver aqui. Ele está pedindo análises alternativas a seguir. Marca aquela que não indica um poluente atmosférico. Letra B não pode, Auriane, sabe por quê? Dióxido de enxofre é um dos gases liberados pelo escapamento de veículos automotores. Dióxido de enxofre. Penúltima de hoje, essa é fácil, hein? Vou dar só um minutinho. Quando falamos em poluição, referimos às atividades que afetam diretamente o meio ambiente. Aliás, essa eu vou fazer com vocês. Ela pode ser desencadeada por vários agentes, tais como esgoto, pesticidas, resíduos, petróleo. O tipo mais perigoso de poluição é, sem dúvidas, a poluição radioativa, também chamada de nuclear. No Brasil, em 1987, um grave acidente com radioatividade afetou Goiânia, levando 4 pessoas à morte, segundo registros oficiais, e contaminando várias outras. O acidente em Goiânia foi causado pelo... Galera, 1987 foi um ano depois do maior acidente nuclear da história que aconteceu na usina de Chernobyl, em 26 de abril de 1986. O que aconteceu aqui no Brasil foi o maior acidente com elementos nucleares em área aberta do mundo, em área aberta, com civis, etc. Tá? As proporções, evidentemente, são infinitamente menores do que se compara com um acidente nuclear, mas foi. Nós estamos falando aqui do Césio-137, o isótopo 137 do Césio, tá certo? Então, gabarito letra D de dado. Essa é a última questão e eu não quero que você me dê a resposta. Não estou pedindo a resposta. Eu apenas quero que você copie, tá bom? Essa é para casa, essa é para você. 1 minuto para eles copiarem e eu volto. Até já. Muito bem, galera. Essa questão foi apenas para você copiar para casa, não é? Essa daqui também é outra, você vai fazer só o print. Esse gabarito não está valendo, tá, gente? Esse gabarito aí não está valendo. É só para você fazer o print aí. Só para isso. Está aí a poluição e aqui é o gabarito. Ou as alternativas, tá bom? Faça o print. Tá aí o printzinho para você fazer. Aí esse gabarito não está valendo. E aqui o nosso último slide. Volta para mim, por favor. Queridos, espero que tenham gostado. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Semana que vem nos encontramos novamente. Tchau.